habitam e seriam constituídas do mesmo elemento e material. É assim, aliás, que as coisas de que estamos cercados nos aparecem consistentes, no meio terrestre que este é constituída dos mesmos elementos físicos que compõem o organismo corporal de que somos revestidos. Passando a outras informações importantes, contidas na mensagem a cuja análise me propus, assinalarei o interesse que apresenta o parágrafo referente aos espíritos muito inferiores, cujas paixões e aspirações terrenas continuariam a dominá-los a ponto de os prender por tempo mais ou menos longo, ao meio onde viveram. Seguir-se-ia que, excluídos do sono reparador, permaneceriam na ilusão de estarem ainda vivos, porém presas de um sonho singular. Esta última informação que, em a narrativa da entidade cuja mensagem se vai ler, não passa de simples episódio, apresenta, na realidade, imensa importância teórica, porque basta para dissipar uma outra das mais formidáveis incertezas, que impediam de reconhecer-se a proveniência, estranha ao médium e, por conseguinte, espírita, de toda uma categoria de manifestações supranormais, a dos fenômenos de assombramento, nos quais se verifica o detalhe de um fantasma repetir constantemente a mesma ação, como, por exemplo, a de passear ao longo de um corredor, conservar-se ao lado de uma lareira apagada, contar dinheiro avidamente perto de um cofre forte que realmente existe na casa assombrada. Ora, do ponto de vista da proveniência espírita dos fenômenos em questão, não se sabia como explicar essa repetição invariável do mesmo episódio, de cada vez que o fantasma aparecia. Era-se então levado a recorrer a outras hipóteses que, muito gratuitas, forçadas e, sobretudo, impotentes, para bem explicar o conjunto dos fatos, pareciam menos inverossímeis do que a espírita. Ora, o esclarecimento constante da frase de que se trata resolve de modo simples e racional o formidável problema. Com efeito, se admitir que há espíritos desencarnados, que as suas paixões terrenas os dominam a ponto de os prenderem ao meio onde viveram, perdendo assim o benefício do sono reparador e permanecendo longo tempo em condições psíquicas especiais, análogas ao sonambulismo vígio dos hipnotizados, crendo-se ainda vivos, mas presas de um sonho curioso, ou de um horrível pesadelo, explicada se torna a repetição monótona do mesmo episódio, nos casos dos fantasmas assombradores. Dever-se-ia, efetivamente, concluir daí que esses espíritos se acham presas de um monoideísmo, que os obriga a repetir automaticamente uma determinada ação, que lhe era costumeira quando vivos, ou então a cena obsidente de uma obra má que praticaram aliás, o que se dá nos casos dos monoideísmos experimentalmente provocados em pacientes hipnotizados, monoideísmos que são executados e renovados sem interrupção pelo paciente, até o instante em que o experimentador retira a sugestão que dera. Termino, chamando a atenção de meus leitores para a espontaneidade, prenhe da sinceridade característica das impressões experimentadas de modo autêntico, com que o espírito que se comunicava interrompeu 2 vezes a sua narrativa. Da primeira vez, foi para se dirigir ao experimentador e lhe assinalar uma observação interessante que acabava de fazer, isto é, que conseguia muito melhor transmitir seu pensamento ao médium, quando o deixava livre de revesti-lo das suas próprias palavras. E pergunta, a esse propósito, ao experimentador, notaste que o estilo mudou subitamente? De outra vez, interrompeu a narrativa, para tentar uma experiência, a de fazer-se ver pelo médium. Esse, efetivamente, anuncia, com viva surpresa, perceber atrás de si o fantasma do espírito que se comunicava e acrescenta que sentia ser, em parte, ele próprio, em parte, um outro, o que concorda com a visão que percebia. Vê o corpo do espírito que se comunica como se uma parte deste último houvesse penetrado. Toda a gente compreende que essas interpolações inesperadas, no curso da narração, muito contribuem para convencer da presença real do espírito autor da mensagem. De fato, na hipótese das personificações subconscientes, não se sabe como justificar, de maneira racional, essas irrupções subitâneas, tanto mais se considerar que elas correspondem a 2 circunstâncias que se verificaram simultaneamente, a do médium haver mudado repentinamente o estilo de que usara até aquele momento e a de ter tido a visão súbita do espírito autor da mensagem. 9º caso. Tiro do recente livro de mensagens transcendentais intitulado, A Heretica em Heaven. O médium narrador é o Sr. Ernesto H. Peckham, conhecido pelas suas pesquisas metapsíquicas, o mesmo que precedentemente escreveu o belo volumezinho intitulado Tomorrow What That. Desta feita, o espírito que se comunicava fora, quando vivo, membro do mesmo círculo experimental, em casa do Sr. Peckham.
Declarara, no entanto, não desejar que lhe publicassem o nome, para não magoar inutilmente as pessoas de sua família que, seguindo a mais intransigente ortodoxia católica, não deixariam de protestar, se metessem o nome do parente morto em experiências tidas por diabólicas. Ele, pois, fez que, no tratado que deliberara ditar, o designassem pelo pseudônimo de Dadi. Aconselhou que intitulassem a obra, Um Herético no Paraíso, a fim de demonstrar que, tendo sido, quando vivo, um dissidente em matéria de dogmas, se achava num meio espiritual correspondente ao que os ortodoxos jurariam ser a paraíso. O espírito abre o seu tratado com o preâmbulo seguinte, cujo efeito não deverá ser jamais esquecido, quando se leem e discutem mensagens mediúnicas concernentes às modalidades da existência espiritual. Neste pequeno tratado, proponho-me a te referir alguma coisa da nossa existência espiritual, tão extraordinariamente animada, na qual emergi por intermédio da morte. Infelizmente, a tarefa que desejo executar apresenta dificuldades quase insuperáveis, por isso que a existência supranormal ultrapassa enormemente tudo o que se conhece e experimenta na existência terrena. Por exemplo, se bem me haja conservado, substancialmente, a mesma personagem, vi desenvolverem-se em mim faculdades e potencialidades, que me abriram um novo campo, imenso, de atividades inimaginadas. Ora, é impossível explicar-te, por meio da terminologia terrestre, em que consistem essas atividades. Tentarei dar uma ideia dessa insuperável dificuldade, fazendo notar que a minha tarefa pode comparar-se a de um homem que fosse obrigado a descrever coisas vistas em termos de coisas ouvidas. A audição é uma impressão bem pobre, comparada com a visão. Como descrever as belezas de uma aurora nos Alpes suíços, com toda a radiosa glória de matizes doiro, recorrendo aos acordes de um instrumento musical? Como poderia eu descrever-te exatamente de modo apropriado a glória da existência espiritual, empregando a linguagem grosseira e material dos terrícolas? Declarações análogas se encontram incessantemente repetidas, nas coleções de revelações transcendentais. Importa-te-as bem presentes ao espírito, quando se leem certas descrições de acontecimentos, de espetáculos, de ocupações num meio espiritual, as quais nos parecem muito análogas às do mundo dos vivos e apresentam, sem dúvida, o valor de representações simbólicas de uma realidade inacessível aos vivos. Passo a transcrição de alguns trechos de comunicações em que o espírito que se manifesta fala de sua entrada no mundo espiritual. A maior surpresa que espera um vivo, na crise da morte, consiste no fato de lhe despertar e se reconhecer morto. Quando procuram fazer-nos compreender que estamos mortos, somos infalivelmente levados a responder: impossível. Por que deveria eu me considerar morto, uma vez que me sinto mais vivo do que antes? Efetivamente, não nos sentimos de modo algum mudados. Tudo o que contribui para formar a existência da nossa individualidade permanente e inalterado. Ao mesmo tempo, o meio imediato em que entramos nos parece aquele que nos é familiar. Na realidade, somos nós que inconscientemente o objetivamos pelo pensamento. Assim sendo, não podemos acreditar no maravilhoso fenômeno de estarmos realmente mortos. Estas primeiras impressões podem ser definidas como a surpresa número 1. Naturalmente, eu, por minha vez, pensava que era assim, quando, pela morte, penetrei no mundo espiritual. Os excessos de soluços, a asma e os outros sintomas bronquiais, que me haviam atormentado no momento da morte, continuavam a afligir-me, quando abri os olhos para a vida espiritual. Como bem se pode ver, assim não era, em realidade. Tratava-se de uma reprodução efêmera dos sofrimentos que experimentava, reprodução oriunda das vivas lembranças que deles me ficaram. Acrescentarei que essas reproduções efêmeras dos males realmente sofridos são uma consequência inevitável, geral e, mesmo, providencial, do nascimento no meio espiritual. No que me concerne, esses sofrimentos não duraram muito, mas, enquanto me sentia oprimido pelos sintomas em questão, impossível me era acreditar na minha morte, embora soubesse que tinha de morrer. Logo depois me sobreveio a surpresa número 2, a mais maravilhosa e mais reconfortante de todas. Foi quando ouvi ao meu lado uma doce voz de mulher, que eu conhecia bem, a me chamar pelo meu nome, de que era minha mãe. Ela morrera havia muitos anos e corria a me dar as boas-vindas no meio espiritual, chamando-me pelo meu apelido familiar, recordação da minha infância. Sendo eu velho, avô desde muito tempo, via-me, no entanto, acolhido e festejado, em a nova morada de minha mãe, que eu tanto amara outrora, mas que, coisa vergonhosa, quase esquecera depois, em consequência dos longos anos decorridos,
após a sua morte. Em seguida, outra meiga voz de mulher, que não menos familiar e querida me era, chamou-me pelo nome de Ricardo. Era minha mulher, que me precedera de alguns anos na existência espiritual. Seguiu-se então prolongado período de profundo sono. Era o total esquecimento, durante o qual, ao que me disseram, as forças espirituais, graças a leis imutáveis, preparam lentamente o grandioso processo do renascimento espiritual. Uma vez operado o milagre, sobreveio para mim a hora gloriosa do despertar e, recuperando a consciência, tive a benfazeja certeza de haver efetivamente passado da morte no meio terrestre à vida em a morada espiritual, a uma vida que é realmente vida, como diz a Bíblia. E a alegria, a paz, a calma me invadiram e proporcionaram um estado de que nunca suspeitara, a suprema felicidade. Pags. 43 a 44, levantei-me e olhei ao meu derredor. O panorama que se desdobrava aos meus olhos era de indescritível beleza e parecia prolongar-se ao infinito. Sobre ele um céu maravilhoso se estendia. A paisagem era plana e ondulada, muito semelhante, sob certos pontos de vista, às belezas rurais do meu querido país natal. Porém, o detalhe mais maravilhoso do panorama contemplado consistia nisto, que os objetos afastados não pareciam de modo algum diminuídos em suas proporções, por efeito da distância, como sucede no meio terrestre. A perspectiva se apresentava literalmente transformada. E não era tudo, pois que verifiquei então que percebia simultaneamente os objetos por todos os seus lados e não unicamente do lado exposto ao meu olhar, como sucede no mundo dos vivos. Esta faculdade de visão amplificada e aperfeiçoada produz efeitos maravilhosos. Quando se observa a superfície exterior de um objeto qualquer, vê-se-lhe o interior, o contorno e, através dele, o que lhe está além, de onde resulta que a visão espiritual põe o observador em condições de penetrar integralmente o objeto observado. Pag. 48. Era maravilhoso o meio em que me achava, porém, comecei a experimentar uma vaga necessidade de companhia. Desde que esse sentimento nasceu em mim, vi o meio, em meu derredor, se transformar. Pareceu estender-se, renovar-se, tornar-se mais belo do que nunca. Em seguida, vi surgir, de todos os lados, seres espirituais, que me vieram ao encontro com demonstrações de júbilo. Soube, depois, que esse prodígio fora devido ao tato de que o meu vivo desejo tivera por efeito criar a relação psíquica necessária entre mim e os seres existentes no mesmo plano espiritual, os quais se apressaram a vir ao encontro do recém-chegado. Mas, ainda me sentia ligado ao mundo dos vivos, pelo desejo de saber se o meu velho e grande amigo, aquele por intermédio de quem dito agora este tratado, fora informado de minha morte. Aqui, devo explicar, aos que lerem estas páginas, que o meu amigo e eu caíramos gravemente enfermos ao mesmo tempo, ficando sem notícias um do outro. Minha enfermidade acarretou o meu trespasse, o mesmo não se deu com o meu amigo. Ele sobreviveu, porém eu nada sabia a seu respeito. Enquanto pensava nisto, ouvi uma voz longínqua, que soube em seguida ser a de Amicus, que assim me falou: pensa nele, concentra nele o teu pensamento e o verás. Atendi imediatamente ao conselho recebido. Com esse resultado, tive a impressão de que me abismava através do espaço, para me ver, logo depois, cercado de uma espécie de nevoeiro. Quando parei, o nevoeiro se dissipou e eis que tive a visão de meu amigo, em companhia de sua mulher. Passeavam invertidos, tranquilamente, ao longo da praia de uma cidade marítima. Pensei, aqui está uma coisa verdadeiramente maravilhosa, estou morto, ele está vivo e, no entanto, vejo-o, disse, com força, Pecam, meu amigo. Sabes que morri? Ele se voltou bruscamente e olhou à volta de si, com uma expressão de grande surpresa. Subitamente, eu me vi de novo cercado pelo nevoeiro. Quando este se dissipou, achei-me outra vez no mundo espiritual. Vim a saber mais tarde que meu amigo, curado de um sério ataque de hemorragia pulmonar, tora com sua mulher para uma estação climática, às bordas do mar, a fim de se restabelecer. Para não se contristar durante a convalescença, ocultaram-lhe a minha morte, de que ele só for sabedor, pela primeira vez, quando lhe comuniquei, do mundo espiritual. Pag. 55. Tais são as passagens essenciais que julguei dever citar, relativas ao tema com que me ocupo nesta obra. Poderiam fazer-me notar que não me limito estritamente a referir episódios concernentes à crise da morte, que me estendo, muitas vezes, a citar outros,
que dizem respeito à existência espiritual após o despertar do sono reparador, o que já é coisa diversa. Decidi-me assim proceder, por uma consideração de ordem geral, é que a tese que sustento implica a repetição inevitável de detalhes, que são sempre substancialmente os mesmos. Isto serve de modo eficaz para demonstrar que ela é bem fundada, mas, ao mesmo tempo, dá lugar a uma monotonia, que pode fatigar o leitor. Daí a necessidade de intercalar alguns outros episódios, que saem um pouco dos limites restritos do assunto de que se trata, conferindo a este a indispensável variedade episódica. Aliás, os episódios acrescentados são sempre teoricamente muito importantes e podem considerar-se complementares da tese que desenvolvo, tanto mais que, a seu turno, eles concordam muito bem com todos os outros da mesma natureza, como noutra obra demonstrarei. Entre os episódios que não cabem de todo no tema com que me ocupo de modo especial nesta obra, assinalo o último, que acabo de citar, no qual o espírito que se comunica refere ter anunciado sua morte a um amigo vivo, que a ignorava. Como o incidente realmente se produziu nas condições de meio indicadas pelo espírito, forçoso se torna deduzir daí que se trata de um dos fenômenos comuns, ora visuais, ora auditivos, de manifestação de mortos, fenômenos que os metapsiquistas ortodoxos classificam, ao contrário, entre os casos de telepatia diferida. Se esta interpretação fosse exata, o fenômeno se teria produzido quando o agente estava ainda vivo e houvera sido percebido subconscientemente por um de seus amigos, que se achava distante. Este último, no entanto, não se apercebeu disso, senão no momento psicologicamente propício, em que a mensagem telepática era imersa da sua subconsciência, para passar à sua consciência normal. Tomou, assim, a dita mensagem, a aparência ilusória de uma manifestação telepática post-mortem. Como se viu, no caso em questão, o espírito que se comunicava afirmou haver ele próprio transmitido mensagem telepática post-mortem a seu amiga. O intervalo de muitos dias, entre a morte do agente e o instante em que o percipiente sentiu o fenômeno da audição supranormal, constitui uma circunstância confirmativa dos dizeres do espírito. Resta-nos assinalar, 1. O fenômeno curioso e interessante segundo o qual, no dizer do espírito, os objetos afastados não parecem diminuídos à percepção espiritual, pela distância, do mesmo passo que todo objeto é simultaneamente percebido por todos os seus lados e no seu próprio interior, indo mesmo a visão além do objeto. 2. A observação concernente ao pensamento do espírito, logo percebido por outro espírito distante que intervém, auxiliando primeiro com um conselho que lhe transmite no mesmo instante. Não se pode deixar de observar que a nossa geração talvez ache concebíveis estes detalhes e, portanto, aceitáveis. Hoje, com efeito, dispomos da analogia científica dos raios Röntgen pelos quais se obtém o primeiro dos dois fenômenos acima e da outra analogia da telegrafia sem fio, para explicar o segundo fenômeno. Mas, as duas manifestações houveram parecido absurdas, impossíveis, loucas, aos representantes, grandes e pequenos, de duas gerações anteriores à atual. Esta observação deveria aconselhar a toda a prudência, antes de proclamarem absurdas e impossíveis outras informações análogas, constantes das mensagens do além e que ainda não estão confirmadas pela ciência terrestre. Por outro lado, é também de notar-se que as manifestações mediúnicas se produzem no momento exato em que parecem maduros os tempos, para serem compreendidas, apreciadas e assimiladas. Se as pancadas de desvio se houvessem produzido um século antes, teriam passado despercebidas e infecundas, como passaram despercebidas e infecundas as revelações de Swedenborg, nas quais já se encontra tudo o que estou analisando nesta obra. Por outras palavras, o advento das manifestações mediúnicas foi preparado e tornado possível pelas descobertas da ciência, no domínio das ignoradas forças físicas e psíquicas que nos cercam de todos os lados, atravessando e saturando, a nossa revelia, os organismos de que somos dotados. Não havia mais que um passo a ser dado, para que se admitissem outras influências invisíveis, de substrato inteligente. Logicamente inevitável se tornou esse passo, desde que se observaram manifestações aptas a sugerir a sua possibilidade. Foi o que aconteceu. Cumpre, pois, se reconheça que a nova ciência da alma nasceu na hora precisa, no seio dos povos civilizados. Do ponto de vista que nos preocupam, as modalidades sob as quais se manifesta a visão espiritual constituem um detalhe fundamental. Não será, pois, inútil notemos que todos os espíritos, que, nas suas comunicações, a ela aludem,
são acordes na descrição que dela fazem. Assim, por exemplo, o espírito do reverendo Agasto Coelho, de quem falamos ao tratar 5 graus Celsius ASO, se exprime, a tal respeita, nos termos seguintes. Um dos traços característicos mais notáveis da existência espiritual consiste na faculdade de visão, própria do corpo etéreo, a qual é enormemente aperfeiçoada. No mundo dos vivos, o sentido da vista põe o observador em estado de visualizar apenas um lado, um aspecto do objeto observado. Aqui, vemos o objeto simultaneamente de todos os lados. Quer dizer que, quando olhamos uma coisa qualquer, não a vemos somente como vedes, penetramo-la em todas as suas partes. Vemos em torno e através dela, o que faz que cheguemos, num instante, a ter conhecimento completo do que nos possa interessar. É realmente maravilhosa a faculdade visual do espírito, mas, naturalmente, é preciso um certo tempo, para que essa faculdade apurada se desenvolva inteiramente nos espíritos recém-chegados. Tal qual todas as outras faculdades espirituais, essa visão evolui gradualmente, ao mesmo tempo em que a experiência adquirida em a nova existência. Timothy Deat, páginas 23 a 24. Esta última consideração, sobre ser necessário algum tempo para que os espíritos recém-chegados adquiram a faculdade da visão através dos objetos que observem, é teoricamente importante, pois que explica por que são em número reduzidos os espíritos recém-chegados que aludem a essa visão. 10º caso. Tomo a revista Lead, 1927, pág. 230. O diretor dessa revista, Sr. Davi Gou, precedeu a narrativa deste caso de uma breve nota, donde extrai os períodos seguintes. Os trechos, que se vão ler, de mensagens mediúnicas, foram tirados de um longo relatório que nos enviou um ministro anglicano da Nova Escócia. O espírito comunicante foi, ao que parece, conhecida personagem americana, que ocupou, quando na Terra, alto cargo municipal. O médium, de cujo nome se nos deu conhecimento, é uma senhora distinta, muito conhecida, igualmente, pela elevação de seu caráter e pela excelência de suas faculdades mediúnicas. O espírito começou assim. Desejo principiar a minha narrativa, do dia em que deixei o corpo material no meu quarto de Blanqueville. Via quão grande era a dor que despedaçava a alma de meus filhos e muito me afligiu achar-me impossibilitado de lhes dirigir a palavra. De súbito, verifiquei que em mim uma mudança se operava, que eu não compreendia bem. Fui presa de estranha sensação que, conquanto inteiramente nova para mim, era um tanto análogo a que uma pessoa experimenta quando desperta repentinamente de profundo sono. No primeiro momento, nada compreendi, dada a situação em que me encontrava. Pouco a pouco, porém, fui percebendo o meio que me cercava, como sucede aí quando a gente desperta do sono. Vi-me estendido, calmo e imóvel, no meu leito, circunstância que me encheu de espanto, longe que estava de supor que morrera. Após algum tempo, cada vez mais desperto, percebi que minha defunta mulher se achava ao meu lado, a me sorrir, com uma expressão radiante de ventura. Esse nosso encontro se dava depois de longa separação. Foi ela quem me comunicou a terrificante notícia de que eu estava morto e me encontrava também no meio espiritual. Disse-me que, desde muitos dias, velava à cabeceira do meu leito, aguardando o momento de acolher o meu espírito e de conduzi-lo à morada celeste. Sentia-me de mais em mais revigorado por uma vitalidade nova, como se todas as minhas faculdades entrassem num período de atividade grande, após o prolongado torpor em que me achara. Era a sensação de uma beatitude difícil de descrever-se. Afigurava-se-me que me tornara parte integrante do meio que me rodeava. Minha mulher me tomou então pelas mãos e, assim unidos, nos elevamos através do teto do quarto, subindo para o alto, sempre mais alto, pelo espaço em fora. Entretanto, se bem que me houvesse afastado muito do melo terrestre, continuava a ter conhecimento do que ocorria em minha casa. Via minha filha acabrunhada de dor. Esse estado da alma parecia deslizar como uma nuvem escura, entre ela e mim, insinuava-se no meu ser, produzindo nele um sentimento penoso de torpor. Desejo saiba as crises excessivas de dor, junto dos leitos mortuários, constituem imensa barreira interposta entre os vivos, que delas se deixam tomar, e o espírito do defunto por quem eles choram. Trata-se de uma barreira real e intransponível, que nos não permite entrar em comunicação com os que se desesperam pela nossa morte. Mas ainda, as exageradas crises de dor retêm presos ao meio terrestre os espíritos desencanados, retardando-lhes a entrada no mundo espiritual. De fato,
Se é certo que, com a morte, cessam necessariamente todas as relações entre os espíritos desencarnados e o organismo físico dos vivos, em compensação os espíritos dos defuntos se tornam extremamente sensíveis às vibrações dos pensamentos das pessoas que lhes são caras. Concito, pois, os vivos que percam alguns de seus parentes, qualquer que possa ser a importância da perda e da dor correspondente, aqui, a todo custo, se mostrem fortes, abafando toda manifestação de mágoa e apresentando-se de aspecto calmo nos funerais. Comportando-se assim, determinarão considerável melhoria na atmosfera que os cerca, porquanto a aparência de serenidade nos corações e nos semblantes das pessoas que nos são caras emite vibrações luminosas que nos atraem, como, à noite, a luz atrai a borboleta. Por outro lado, a mágoa dá lugar a vibrações sombrias e prejudiciais a nós outros, vibrações que tomam aspecto de tenebrosa nuvem a envolver aqueles a quem amamos. Não duvideis de que somos muito sensíveis às impressões vibratórias que nos chegam, por efeito da dor dos que nos são caros. Nossos corpos etéreos estão, efetivamente, sintonizados por uma escala vibratória muito alta, que nada tem de comum com a escala vibratória dos corpos carnais. Aqui não se usa da palavra para conversar. Percebemos os pensamentos nos olhos daquele que conversa conosco. O nosso interlocutor, a seu turno, percebe em nossos olhos os pensamentos que nos acodem. Deste modo, percebemos integral e perfeitamente a significação dos discursos dos outros, o que se não pode realizar na terra. Logo que cheguei ao meio espiritual, tive a sensação de estar em minha casa. Parentes, amigos, conhecidos vieram todos me receber, todos se congratulavam comigo, por haver, afinal, chegado ao porto. Era, pois, natural que fizessem nascer em mim a impressão de estar em minha casa. Para me adaptar ao novo meio, menos tempo me foi preciso, do que me seria na terra, para me adaptar a uma mudança de residência. Aqui, todos podemos obter facilmente os objetos que desejamos, não temos mais do que pensar neles, para que os criemos. Nessas condições, compreende-se que ninguém pode desobedecer ao mandamento de Deus: não desejareis o que pertence ao vosso próximo. Nada que se compra com dinheiro, coisa alguma pode haver que tenha valor, senão para aquele que a criou, destinada a seu uso pessoal, por necessitar dela. Cada um se acha em condições de conseguir para si, se o quiser, tudo que seu vizinho possua. Bem entendido, falo apenas de objetos materiais de toda espécie. Digo materiais, para me fazer compreendido, pois que semelhante qualificativo não se adapta às criações etéreas. Como se vê, nestas passagens da narrativa que Licht publicou, encontram-se as habituais concordâncias, a propósito de o defunto perceber o seu próprio cadáver no leito de morte, de não saber que morrera, de ver-se com a forma humana, de ser acolhido por sua mulher defunta e por grande número de outros espíritos, que ele conhecera e estimara quando vivo. Acrescenta que, no mundo espiritual, os espíritos conversam por meio da transmissão do pensamento e que este é uma força criadora, a cujo favor cada um pode conseguir o de que precise. Falta, no entanto, qualquer alusão à frase do sono reparador, porque passam os espíritos, pouco tempo depois da morte. Tampouco se alude ali a outro fato, tão frequente nas mensagens com que aqui nos ocupamos, o da visão panorâmica, que tem o morto, de todos os acontecimentos de sua vida. Noto apenas incidentemente, porquanto, do ponto de vista teórico, a omissão nenhuma importância apresenta. Primeiramente, os defuntos que se manifestam não estão forçosamente obrigados a dar uma descrição completa das circunstâncias em que se encontram no momento da morte. Depois, ninguém afirma que os espíritos devam todos passar pelas mesmas experiências. Finalmente, a publicação da Licht não é mais do que uma reprodução fragmentária das mensagens do espírito que se comunicou. O diretor da revista em questão fez mesmo saber a seus leitores que, por motivo de carência de espaço, suprimira a maior parte das informações, já muito conhecidas dos espíritas. É, portanto, provável que entre as informações suprimidas se achem as de que acabamos de falar. Outro ponto interessante da mensagem que se vem de ler é em que o espírito diz que a dor exagerada dos vivos, junto dos feitos mortuários de pessoas que lhes eram caras, constitui obstáculo intransponível, que impede o morto de entrar em relações psíquicas com os seus, acrescentando que, por outro lado, o estado da alma dos vivos exerce influência deplorável sobre as condições espirituais em que se encontra o espírito recém-desencarnado. Estas afirmações adquirem importância pelo fato de que muitos outros espíritos têm afirmado exatamente a mesma coisa.
Somos deste modo levados a refletir seriamente sobre a advertência que nos chega de além-túmulo, sobretudo se considerarmos que as afirmações desses espíritos são perfeitamente acordes com as conclusões dos sábios, segundo as quais tudo o que existe se manifesta no universo físico e psíquico pode reduzir-se, em última análise, a um fenômeno de vibrações. Sendo assim, ter-se-á que convirem que é muito verossímil, inevitável mesmo, que as vibrações inerentes a um estado da alma de grande dor sejam penosas para um espírito que há pouco se libertou do corpo carnal e o impeçam de entrar em relação psíquica com os seus, retendo-o no meio terrestre, enquanto essas vibrações persistirem. Um pouco mais adiante, 144 caso, transcreverei a mensagem de outro defunto, afirmando os mesmos fatos. 10º caso. Encontro num volume recentemente publicado na Inglaterra e intitulado From Forward Dead, de 4 que estão mortos. O que os 4 defuntos, a que alude esse título, dizem da existência espiritual concorda com o que têm dito todos os que os precederam, não obstante o sensitivo, por cujo intermédio esses espíritos se manifestaram, ignorar todo este gênero de literatura. O livro, aliás, é um resumo substancial das revelações fundamentais transmitidas por tantos outros, acerca da existência espiritual. O médium, que serviu para a transmissão da mensagem de que se trata, é uma literata inglesa, conhecida e distinta, a senhora C. Dawson Scott, que jamais cuidara de pesquisas psíquicas. Eis o que a este propósito escreveu ela. Minha atitude, relativamente às pesquisas psíquicas e ao psiquismo em geral, compreendidas, nesta última expressão, também as crenças religiosas, era do mais claro agnosticismo. Os conhecimentos humanos, a esse respeito, me pareciam por demais rudimentares para justificarem uma opinião qualquer. Muitas pessoas sentem a necessidade de criar para si mesmas uma hipótese explicativa do mistério do ser. Quanto a mim, de nenhum modo senti a necessidade de reconfortar nesse sentido o meu espírito, recorrendo aos espíritos. Sendo as alegrias e as dores a panagem de toda a gente, tomava a vida tal como era. Conseguintemente, a minha atenção se concentrava na existência cotidiana. Não me interessavam os destinos da alma. Ignorava se a morte suprimia ou não suprimia a individualidade, mas o problema me era indiferente. E esse estado da alma a persistir em mim até a idade de 30 anos, meus dias se passavam em intensa atividade, vivia exclusivamente do presente. Uma grande dor, que de súbito atingiu a existência ditosa da senhora Dawson Scott, despertou nela um certo interesse pelo problema da sobrevivência. Seu marido, doutor em medicina, voltara da guerra em estado de esgotamento nervoso, agravado pelo fato de haver na sua família uma forma hereditária e deprimente de hipocondria, spleen. Daí resultou que um dia o Dr. Scott se suicidou, ingerindo uma dose de ácido prússico. Foi em consequência dessa grande dor que a senhora Dawson Scott começou a se interessar pelas experiências mediúnicas aqui, na própria residência, se entregavam às irmãs Shafton, com as quais mantinha ela relações. Foi visitá-las e assistiu a uma pequena sessão tipológica, no correr da qual teve a manifestação de seu defunto marido, que deu provas de identidade e lhe aconselhou ensaiar-se escrever mediunicamente. Em resumo, ela seguiu o conselho e conseguiu sem demora comunicar-se psicograficamente com o marido. O ponto essencial desta narrativa é que a senhora Dawson Scott começou a escrever mediunicamente quando ignorava tudo relativamente às doutrinas espíritas. Apesar disso, as mensagens mediúnicas por ela obtidas constituem uma síntese admirável do que afirmaram e constantemente afirmam tantas outras personalidades mediúnicas, que se comunicam em todos os países. Note-se que já é o 4º caso, com que nos ocupamos, em que os médiuns, por intermédio dos quais foram recebidas longas mensagens sistemáticas de revelações transcendentais, tudo ignoravam em matéria de doutrinas espíritas e de fenômenos metapsíquicos. Considere-se ainda que, no caso em questão, do mesmo modo que nos outros 3, 4 graus, 6 graus e 7 graus, os médiuns escreviam as respectivas mensagens na solidão de seus gabinetes, o que também exclui a possibilidade teórica, antes fantástica, segundo a qual suas subconsciências teriam captado nas subconsciências dos assistentes os conhecimentos que manifestaram. Isto dito, passo a transcrever o que o marido morto narrou com relação à sua entrada no meio espiritual. Perguntou a senhora Dawson Scott ao espírito: quais foram tuas impressões, quando te separaste do corpo? O espírito: quando despertei, achei-me num meio novo e liguei extraordinariamente surpreendido de me sentir vivo,
pois me lembrava muito bem de que ingerira o veneno. Olhei à volta de mim e notei uma mudança geral no aspecto das coisas que me cercavam. Tudo era diferente, os objetos tinham uma aparência evanescente, as árvores pareciam sombras. Experimentei apalpar uma delas e minha mão penetrou no tronco. Observei que, no lugar onde se achava este, perceptível-me era uma espécie de movimento intenso, como se ali houvesse uma aglomeração de átomos infinitesimais, agitados por movimentos turbilhonantes. Senhora Dawson Scott, teu corpo permanecia estendido no mesmo lugar? O espírito, eu tinha disso uma ideia vaga, contudo, não liguei importância ao fato. Dirigi-me para o hospital, notando com surpresa que me transportava sem caminhar. Penetrando ali, notei que percebia bem as enfermeiras e os doentes, mas que todos me apareciam como sombras, ao passo que percebia no meio deles muitas pessoas de formas distintas, porém que me eram desconhecidas. Essas entidades se aperceberam de que eu as mirava com um olhar espantado e se apressaram a vir ter comigo, dirigindo-me a palavra e dando-me as boas-vindas com expressões afetuosas. Estive longo tempo sem me inteirar da realidade, que elas não falavam, que me transmitiam seus pensamentos. Depois de algum tempo, deixei o hospital e fui-me, a céu aberto, em companhia daquelas entidades, que me informaram de achar-me no meio espiritual. Tudo o que via ao meu derredor era extraordinariamente interessante, surpreendente, agradável. A atmosfera parecia radiosa, sentia-me rejuvenescido e cheio de animação, ditoso pela novidade do meio e pelo alto grau da felicidade que via estampada no semblante das entidades que me rodeavam. Estas procuravam todas me testemunhar amizade, mostrando-se muito solícitas para comigo e fazendo-me admirar as belezas do mundo onde viviam. Não tardei a granjear bons amigos entre elas. Notara que as entidades em cujo meio me encontrava obtinham por si mesmas as coisas de que necessitavam, criando pela torça do pensamento. Experimentei fazer o mesmo, pensando na minha pessoa, tal qual era em vida, e, no mesmo instante, me achei provido do meu corpo antigo. Pensei, em seguida, na roupa que trajava e me vi vestido, tendo nos bolsos os objetos que costumava colocar neles. Mas, o que sobretudo me surpreendeu era a rapidez com que me transportava. Pensava em me achar num dado lugar e no mesmo instante lá me encontrava. Não precisava ir a esse lugar, meu transporte de um ponto a outro não demandava tempo, o tato se produzia incontinente, como no conto do tapete mágico. Pags. 68 a 72, Senhora Dawson Scott, mas, que faziam essas entidades espirituais? O espírito, trabalhavam na sua própria evolução. Eram todos espíritos de defuntos, que para aqui tinham vindo muito degradados pelo meio terreno. Foram vivos que, tendo tido possibilidades intelectuais, não as puderam desenvolver no meio terrestre, agora se auxiliavam mutuamente em preparar a evolução das possibilidades intelectuais que se encontravam latentes nelas. O meu desenvolvimento espiritual também fora grandemente retardado, por causa da hipocondria que me acabrunhava. Ditoso, pois, me senti em cooperar com outros para a evolução comum. Que imensa alegria experimentamos, ao verificarmos que as nossas faculdades espirituais se reavivam, que certos dons espirituais, de que não tínhamos certeza, de que, durante a vida, apenas tínhamos vaga ideia, efetivamente existem e podem agora desenvolver-se e ser utilizados. Adquirimos confiança em nós mesmos, sentimos-nos, pela primeira vez, homens capazes de alguma coisa. E nisso não há unicamente uma consolação, há um encorajamento para a ação. Dá-nos o pão cotidiano, deixa de ser uma prece que tenhamos de dirigir a Deus. O nosso alimento é espiritual e a nossa mentalidade pode livremente aproveitá-lo. Apesar disto, quando se chega ao meio espiritual, fica-se durante algum tempo sujeito aos prejuízos e às inibições sensoriais adquiridas no curso da existência terrena. Mas, não tardamos a nos desabituar inteiramente de umas e outras, diante da grande realidade da existência espiritual. Pag. 156. A causa principal de tantos crimes no mundo dos vivos, isto é, a necessidade que cada um tem de alimentar-se, não existe aqui. Ou, com maior exatidão, não temos mais necessidade de alimentar-nos, no sentido preciso do termo, se bem que aqueles dentre nós, que ainda queiram satisfazer ao prazer de se alimentarem, possam proporcionar a si mesmo a sensação de que o fazem. Pags. 73 a 74. Limito-me às citações que acabam de ser lidas.
Embora meus leitores se achem em condições de notar por si mesmos as constantes concordâncias habituais que existem entre cada episódio da obra da Sra. Dawson Scott e os episódios precedentemente referidos, não será inútil que alguns eu passe em rápida revista. Conceitos a notarem, por exemplo, que, no caso que nos preocupa, as primeiras impressões do morto dizem com a circunstância de haver ele percebido que não caminhava, que se transportava, pairando acima do solo. Os vivos lhe parecem sombras e os espíritos seres substanciais. Conversando com estes últimos, julgara que eles lhe dirigiam a palavra, quando apenas lhe transmitiam seus pensamentos. A mais forte das surpresas não tardou em se lhe apresentar também a ele, isto é, a de perceber que as entidades, em cuja companhia se achava, obtinha tudo de que necessitavam, criando-o pela força do pensamento. Também ele, o espírito do Sr. Scott, percebeu que lhe bastava desejar ir a um lugar qualquer, para se sentir transferido no mesmo instante a esse lugar. Enfim, não tardou igualmente em notar que muitos espíritos de defuntos, ainda sujeitos à contingência de satisfazerem a certos hábitos inveterados, contraídos durante a vida terrena, podiam proporcionar a si mesmos a sensação desses hábitos, graças à força criadora do pensamento. Notem ainda que o funcionamento habitual e matemático da grande lei de afinidade, graças à qual cada um tem forçosamente que gravitar para o seu semelhante, levou o Dr. Scott a fazer parte de um grupo de espíritos que chegaram ao meio espiritual muito degradados pelo meio terrestre, no qual não tinham podido desenvolver suas possibilidades intelectuais. Daí, como eles não eram responsáveis por essa falta de evolução, resultou que o meio para onde gravitou o Dr. Scott não correspondia a um estado espiritual inferior, era, ao contrário, um meio radioso, como convinha, a fim de encorajar para a ação espíritos que, sem terem disso a culpa, se conservaram atrasados. Esta circunstância dá ensejo a que toquemos numa questão, que deve ser esclarecida, no que concerne ao Dr. Scott. Ele se achava num meio luminoso, conquanto se houvesse suicidado, o que estaria em flagrante contradição com as afirmações unânimes das outras personalidades mediúnicas, segundo as quais em severas sanções incorrem os que se tornam culpados desse ato de pusilanimidade ante as provas que nos reserva o destino e que devemos suportar valorosamente. O sensitivo, Sra. Dawson Scott, ignorava a existência dessa contradição nas mensagens que obtivera. Pessoas amigas, porém, lhe assinalaram. Ela, então, pediu uma explicação ao defunto, que respondeu nestes termos. Há um outro fator que se deve ter em consideração, é que aqui não somos absolutamente da mesma opinião sobre grande número de questões. Limitei-me a te referir minhas experiências pessoais. Disse que fora acolhido calorosamente no mundo espiritual, onde ninguém me questionou sobre o meu fim. Acrescentei que minhas primeiras impressões foram de alegria, por me ter livrado do corpo. Isso não impede que outro espírito possa considerar as coisas de um ponto de vista diverso, ou, melhor, que outro espírito, nas minhas condições, possa ter outra sorte. Em suma, expressei minha opinião pessoal e nada mais. Pag. 107. Esta resposta ao longe está de haver esgotado o assunto, entretanto, constitui uma nova ilustração da grande verdade que o espírito do Dr. Scott procura incessantemente inculcar à mentalidade da sua mulher, isto é, que os espíritos desencarnados, longe de se mostrarem oniscientes, julgam de acordo com a experiência pessoal de cada um, exatamente como ocorre no mundo dos vivos. Segue-se que as opiniões que eles emitem devem ser acolhidas com reserva, pois que não representam mais do que opiniões pessoais, ou experiências pessoais daqueles que podem às vezes saber um pouco mais do que nós no tocante a certas questões, mas, é tudo. Ora, no caso com que nos ocupamos, vê-se que o espírita que se comunicava, descrevendo o meio radioso em que veio achar-se, de modo algum declarou que a mesma ditosa sorte espera os outros espíritos de suicidas, nem, por conseguinte, que alguém está autorizado a matar-se, sem incorrer em graves responsabilidades na existência espiritual. Os fatos, na realidade, são muito outros, mas, a verdade a esse respeito escapara da Dr. Scott, que não refletirá sobre a circunstância de que, se ele se encontrou num meio de luz, não obstante o seu suicídio, foi por não lhe caber a responsabilidade da ação insensata que praticara, a qual, nele, resultou de uma enfermidade psíquica hereditária, conhecida em psiquiatria sob o nome de melancolia e que muito frequentemente termina por um acesso de loucura do suicídio. Parece-me que o que deixo dito é o suficiente para eliminar a única contradição, aparente aliás,
que se poderia notar nas mensagens mediúnicas cujo exame empreendi, consideradas em relação aos ensinamentos das outras personalidades mediúnicas. Do 10º caso. No episódio seguinte, não se nos deparam descrições de detalhes novos sobre a crise da morte, mas encontram-se anotações instrutivas sobre a natureza da personalidade integral inconsciente e sobre a dificuldade que um espírito experimenta para se comunicar com os vivos, pelos médiuns. Esta narrativa tira de uma brochura intitulada Blair's Letters, Communicate James Blair e William Motter. Cartas de Blair, escritas por James Blair e William da sua mãe, a mãe do autor das cartas, morto aos 30 anos, em 1918, começa por dizer que, não podendo consolar-se da morte de seu único filho, desejou pôr-se mediunicamente em comunicação com ele. Para esse fim, aconselharam-lhe fosse a direção do British College of Psychical Science. Foi na sede dessa importante instituição, que ela chegou a experimentar sucessivamente, com 4 dos melhores médiuns, obtendo por eles numerosas provas de identificação pessoal de seu filho, provas revestidas de alto valor cumulativo, porque provinham de 4 médiuns diversos, que a desconheciam completamente. Por um deles, uma senhora dotada de faculdade para a escrita mediúnica, foi que recebeu do filho a série de mensagens que se contém na brochura com que nos ocupamos. Do que concerne ao tema que constitui objeto desse estudo, o defunto fala rapidamente, em 4 pontos diversos de suas mensagens. Fê-lo, a primeira vez, na véspera do aniversário de sua morte, escrevendo: guardei profunda recordação do que experimentei nesse dia, véspera de minha morte. Sentia que me afundava lentamente e inexoravelmente no abismo, não chegava a distinguir as pessoas que me cercavam, pelo ser tornando o meio para mim cada vez mais sombrio. Senti achar-me em condições estranhas, inexplicáveis, indescritíveis. Não compreendi o que se estava passando, por isso que me via deitado na minha cama. Profundamente me perturbava a ideia dos sofrimentos que haviam de aniquilar aquele pobre corpo. Entretanto, não me sentia doente. Não me achava em estado de compreender a situação. Via-te, minha mãe, bem nitidamente quisera fazer-te ciente de que já me não encontrava enfermo. Pag. 86. Na Pag. 97, o defunto volta à mesma questão, nos seguintes termos. Minha morte se deu bruscamente, enquanto me achava em estado de inconsciência. Quando despertei, pensei logo em mamãe e me pareceu estar com ela. Medi-lhe a grandeza da dor, exatamente como se me achara a seu lado. A lembrança de mamãe ocupava inteiramente a minha mentalidade. A princípio, fiquei aterrado. Invadia-me o sentimento de uma desoladora impotência, como se houvesse perdido todas as energias. Em compensação, era ditoso, por me haver tornado leve, mas, ao mesmo tempo, experimentava a impressão de alguma coisa imensa, incomensurável, que me circundava, não chegava a discernir claramente o lugar onde me encontrava. Era uma situação de enlouquecer. Assaltava-me por vezes a ideia de que ainda me achava doente deitado na minha cama. Logo me invadia um sentimento de desolação impotente. Depois, sentia como que milhares de sons diferentes, a ressoarem em torno de mim, acabando por se fundirem num só vozerio. Em seguida, eram relâmpagos, de ofuscante luminosidade. Entretanto, não conseguia ver os entes amados que deveriam rodear-me. Percebia que não estava só, muito ao contrário, parecia-me estar cercado de uma multidão de seres, que não chegava a divisar. Sentia o ar saturado de elementos vitais, mas, pessoalmente, me sentia diminuído e quase morto, do ponto de vista sensorial. Afigurava-se-me que esse estado durava, para mim, havia longo tempo. Na realidade, deve ter sido de muito curta duração. Era, em todo caso, um estado bastante penoso. Apesar de tudo, reconheço agora que fui libertado do corpo com relativa facilidade e penso que os que morrem de súbito devem sofrer mais do que eu. Como já disse, creio que o período de desorientação e de pena não foi para mim de longa duração. De todo modo, é certo que, enquanto está na segunda esfera, o espírito atravessa um período de inconsciência, seguido de outro período de semi-inconsciência, que não é a existência espiritual e em que ele ignora esta existência. Enquanto permaneci nesse estado, não consegui entrar em comunicação com minha mãe, sentia-me como que a tatear nas trevas, procurando-a, sem jamais ter a certeza de estar perto dela. Minha passagem para a terceira esfera ocasionou uma súbita e maravilhosa mudança. Sentia-me inteiramente desperto, exuberante de vitalidade,
consciente de me encontrar no mundo espiritual. Achei então natural que viesse ao meu encontro meu pai, por quem fui imediatamente inteirado do que me sucedera. Lembro-me da viva impressão que experimentei ao dar com ele, tão transformado no seu aspecto. Acolheu-me como um irmão, como um amigo querido. Falamos longamente de ti, mamãe. Disse-lhe ser minha intenção ir visitar-te, custasse o que custasse. Ele me respondeu ter ouvido dizer que a coisa era possível, se bem nunca houvesse tentado. Procurei informar-me a esse respeito, depois do que tratei de penetrar no meio terrestre. Asseguro-te, mamãe, que as primeiras tentativas exigem grandíssimo esforço. Somos obrigados a restringir de novo a nossa mentalidade, pondo-a dentro de limites tão apertados, que nos ferem. Ou, com mais precisão, eles não nos terem, porém é extremamente difícil fazê-lo. Ainda agora, quando me comunico contigo, sinto-me nas condições de um vivente mergulhado na água. Na PAG 105, o defunto retoma o tema da crise da morte, dizendo: esta noite, quero tentar fazer-te compreender o que significa o achar-se agente de súbitos sem corpo. Minha primeira impressão foi a consciência de ter simultaneamente presentes à memória uma imensidade de lembranças e de coisas diferentes. Deduzida a que esse fato singular devia ser atribuído a uma espécie de sonho provocado pela febre. Apercebi-me, em seguida, de que já não tinha nenhuma ideia do tempo, não chegando a fazer um conceito exato do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Com efeito, essas categorias do vosso tempo se me apresentavam à mente de maneira simultânea. A este propósito, abstenho-me de informar a mamãe acerca do seu futuro, se bem eu saiba exatamente o que o futuro lhe reserva. Em tais condições, deveis compreender que, com essa imensa expansão das faculdades da inteligência, fácil não é aurirmos, em nossas recordações, um dado tato, muitas vezes insignificante, a cujo respeito os vivos nos interrogam. Já vou começando a ficar menos embaraçado quando me dirigem perguntas desta natureza, mas, a princípio, fora incapaz de responder a qualquer pergunta. Além disso, não esqueçais que, quando ao que venho, sou obrigado a comprimir a minha mentalidade, até a ponto de reduzi-la às proporções acanhadas da dos vivos. Segue-se que, quando me interrogam sobre o meu passado, não consigo esclarecer-me senão retomando, por instantes, as minhas condições espirituais de expansão intelectual, para, em seguida, comprimir de novo a minha mentalidade, até reduzi-la às proporções humanas e achar-me assim na condição de ter que empregar inauditos esforços para me lembrar da resposta que formulei no estado de livre expansão espiritual e que logo esqueci, ou quase, no estado de mentalidade reduzida para as necessidades do momento. Procurei conhecer qual era o estado de meu espírito, quando me achava aprisionado e diminuído no corpo. Eis aqui, verifiquei que o corpo se pode comparar a uma roupa muito apertada, de que o espírito se reveste. Trata-se, porém, de uma roupa que não contém mais do que uma seção especial do espírito, porquanto a parte, que é de muito a mais importante da nossa personalidade espiritual, se conserva em estado latente, quase inconsciente, nas profundezas da subconsciência. Mas, quando o espírito se desembaraça do corpo, as coisas mudam de aspecto, a parte latente desperta em plena eficiência, realizando todos os poderes. Essa é uma sensação maravilhosa e deliciosa para os espíritos desencarnados. Pag 116. Não é este certamente o caso de nos estendermos, para fazer notar que essa última afirmação do defunto, autor da mensagem, é perfeitamente conforme ao que foi observada no mundo dos vivos, desde todos os tempos e em todos os povos, isto é, que, na subconsciência humana, existem, em estado latente, maravilhosas faculdades supranormais, capazes de devassarem o passado, o presente e o futuro, sem nenhuma limitação de tempo, nem de espaço. E o fato de, na existência corporal, essas faculdades só emergirem, quais centelhas fugazes, sob a condição de estar a vivente mergulhada numa fase qualquer de sono, natural, sonambúlico, hipnótico, mediúnico, provocado por drogas narcóticas, ou então, numa fase qualquer de ausência psíquica, como no êxtase, na síncope, na catalepsia, no coma e no período pré-agônico, isto é, somente sob a condição de que o vivente se ache em estado de desencarnação parcial do espírito. Este fato, digo, concorda muito bem com a afirmação do defunto, transcrita acima, segundo a qual as faculdades supranormais em questão constituem os sentidos da existência espiritual, que se conservam em estado latente na subconsciência humana, aguardando unicamente,
para emergirem e se manifestarem com toda a eficiência, que o estado de desencarnação do espírito já não seja inicial e transitório, mas total e definitivo. Numa palavra, depois da crise da morte. Estes fatos parecem constituir verdades fundamentais e, ao mesmo tempo, elementares, das doutrinas metapsíquicas, verdades que se acham inabalavelmente fundadas na observação direta de grande número de fenômenos, examinados pelo método científico da análise comparada e da convergência das provas. Entretanto, muito difícil é vencer-se a este respeito a resistência misionista de alguns pesquisadores eminentes, que, não querendo, ou não podendo renunciar à concepção materialista do universo, preferem interpretar dessa maneira o fato perturbador de existirem latentes, na subconsciência humana, faculdades supranormais independentes das leis de evolução biológica. Fazem-no, sem se preocuparem com a circunstância de que as hipóteses, que lhes hão proposto, se mostram em contradição flagrante com os fatos. Se passarmos a examinar a afirmação do defunto, quando diz que não consegue, em certos casos, lembrar-se de detalhes da sua existência terrestre, devido às condições anormais em que se encontra sempre que se comunica, comprovamos que essa explicação coincide com as outras dadas, sobre este ponto, pelas personalidades mediúnicas. Não só isso, como também o exame dos fatos prova a veracidade do que elas afirmam, conforme eu já demonstrei num recente trabalho analítico, relativo a uma série de mensagens mediúnicas entre vivos, transmitidas com auxílio de personalidades mediúnicas, Revista Espírita, de dezembro de 1927 e janeiro de 1928. Nessas experiências, efetuadas por dois grupos que se reuniam simultaneamente a 300 milhas um da outro, os espíritos, que se comunicavam, mostraram-se perfeitamente capazes de transmitir, de um ao outro grupo, as mensagens que se lhe confiavam, porém quase sempre o fizeram apenas parcialmente, ou, então, só transmitiram a substância da mensagem. Quando chegavam a transmiti-la integralmente, é que a mensagem se constituía de uma ideia única. Interrogados sobre isso, um dentre eles deu explicação análoga à que ficou acima exarada, dizendo que o fato devia ser atribuído ao estado de amnésia parcial ou total, em que entram as personalidades mediúnicas no ato de se comunicarem. A este propósito, não se pode deixar de reconhecer significativo um incidente que se produziu, na série de experiências em questão. Tendo seu espírito manifestado uma primeira vez, com o fim de transmitir a mensagem que lhe fora confiada, logo se apercebeu de que a esquecera, teve que se limitar a dizer que recebera o encargo de transmitir uma mensagem, mas que a olvidara. Ora, 5 dias depois, ele se achou em condições de transmitir a parte substancial da mensagem. Forçoso é se deduz aqui, se o espírito, depois de haver esquecido a mensagem, conseguiu lembrar-se dela, isso demonstra que era apenas temporária a amnésia total que se produzira anteriormente. Quer dizer que, constituindo uma consequência da ação de se comunicar, ela desaparecera, quando o espírito se libertou da aura perturbadora, para, em seguida, se renovar, parcialmente, quando o espírito tentou de novo a prova. Se desta segunda vez a amnésia foi apenas parcial, isto significa que as condições perturbadoras da aura mediúnica eram menos desfavoráveis. Naturalmente, estas explicações só servem para uma modalidade única de comunicações mediúnicas, em que o espírito se utiliza mais ou menos parcialmente do órgão cerebral do médium. Outras modalidades há de comunicações mediúnicas que se verificam por via telepática. Neste caso, as interferências, devidas a um estado imperfeitamente passivo da mentalidade do médium, ocasionam outras formas de alterações, mais ou menos profundas, das mensagens transcendentais que são transmitidas. Só me resta analisar a mensagem acima, do ponto de vista especial da crise da morte. A este respeito, noto uma variedade de experiências, ou, antes, de impressões, que mais ou menos se afastam das impressões descritas por muitos outros espíritos. Mas, essas variantes se nos revelam de natureza prevista, desde que nos lembremos de que os espíritos declaram que nenhum peregrino do mundo dos vivos chega pela mesma porta do mundo maravilhoso deles, o que é logicamente inevitável, dado que o meio e as existências espirituais são puramente mentais e que não pode haver, em nosso mundo, duas individualidades intelectualmente e moralmente idênticas. Afora isso, notamos que a mensagem de que se trata concorda com todas as outras, no que concerne aos detalhes fundamentais da existência espiritual. Verifica-se,
Com efeito, que o espírito, a seu turno, alude sucessivamente às circunstâncias seguintes, visão de seu corpo no leito de morte, ignorar, durante algum tempo, que estava morta, haver passado por um período de sono e de inconsciência, ter sofrido a prova da visão panorâmica de todos os acontecimentos de sua vida, terem os seus parentes defuntos acolhidos no mundo espiritual. Nos detalhes secundários, nota-se que ele está plenamente de acordo com os outros, quando diz ter observado com surpresa que no mundo espiritual